Bom dia, meus queridos. Conforme temos constatado à luz dos versos 1 até o 20 do capítulo 1 do livro do profeta Isaías, o culto que aquele povo prestava a Deus havia se tornado sofrível, insuportável e até mesmo aborrecível perante os olhos de Deus. Antes de tudo e de mais nada, porque Deus não suporta a ideia de conviver com um povo que se ajunta de forma solene para prestar-lhe culto, mas que traz junto consigo uma vida carregada de pecados dos quais não quer se desfazer. Foi por isto que ele próprio afirmou no verso 13, abro aspas, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, fecho aspas. Segundo, porque Deus não tolera hipocrisia associada à espiritualidade. Foi por isso que Deus também afirmou no verso 15, abro aspas novamente, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Fecho aspas. Terceiro, porque Deus nos conhece e nos conhece na intimidade. Isto é tão verdadeiro que o salmista Davi, ciente desta verdade, já havia afirmado o seguinte a respeito de Deus no Salmo de número 51, no verso 6. Abro aspas outra vez. Disse ele, eis que te comprazes com a verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Fecho aspas. Meu querido, minha querida, podemos enganar os outros, podemos iludir a nós mesmos, mas não temos como distrair a atenção de Deus, oferecendo-lhe agrados, mimos, presentes, julgando que com isso nós seremos aceitos em sua santa presença. Não nos deixemos enganar. Deus não irá condescender com o nosso pecado, ele irá sim levá-lo em conta, mesmo que tentemos compensá-lo com os nossos bons serviços, pois, como já vimos, até mesmo os sacrifícios não são relevantes para Deus. Feitas essas considerações iniciais, leiamos os versos finais do texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, e que tem servido de base para as nossas recentes reflexões matinais. São referidos os versos, os de números 18, 19 e 20, onde assim está escrito. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lama. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, o falei. Meu querido, minha querida, nestes versos, Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. Depois de ter denunciado todos os erros e tentativas vãs de achegar-se a ele, Deus apontou o caminho a ser seguido por aquele povo. Ao ler versos como estes, num contexto em que a espiritualidade de um povo revelou-se tão pobre, o que nos traz consolo é perceber que, em sua santidade, Deus suporta o pecador. Certa feita, o próprio Senhor Jesus declarou, conforme registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, o verso 32, abro aspas, porque eu vim chamar os pecadores ao arrependimento, fecho aspas. Ao invés de apressar-se a castigar e a punir, Deus prefere chamar os pecadores ao arrependimento. É certo que Deus aborrece o pecado, mas também é certo que ele ama o pecador. Ao tomar conhecimento de acontecimentos como estes relatados no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, que revelam o entorpecimento espiritual e a frieza da fé em Deus, o que também nos traz consolo é perceber que, mesmo sendo santo,
Deus perdoa a iniquidade, a hipocrisia, a inimizade, a impureza, a lascívia, o adultério, a fofoca, a maledicência e seja mais o que for, se resultarem finalmente em genuína postura de arrependimento e confissão. No verso 18, Deus chamou o seu povo para resolver as pendências que tinham para com ele. Deus não teria sido menos justo com aquelas pessoas se tivesse optado por castigá-las como consequência de todas as maldades que elas haviam cometido. Todavia, ele preferiu, como já afirmei anteriormente, dar oportunidade para que elas se arrependessem. Meu querido, minha querida, e por que é que Deus faz isso? É porque, segundo bem afirmou o apóstolo Paulo na sua segunda carta, no capítulo 7, no verso 10, abro aspas uma última vez, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Fecho aspas. É que o arrependimento produz mudanças importantíssimas na nossa vida. O arrependimento é uma atitude de contrição, de tristeza intensa, mas não por conta dos resultados ruins ou das consequências destrutivas que os nossos erros acarretam, mas sim é um ato de contrição e de tristeza intensa pelo fato de que, antes de tudo e de mais nada, reconhecemos que entristecemos o coração de Deus. E é bem simples entender isto, pois quando entristecemos o coração de Deus com as nossas atitudes pecaminosas, certamente nós mesmos somos prejudicados, pois o pecado, além de nos afastar de Deus, também traz consequências nefastas sobre as nossas próprias vidas. Pense sobre isso. Vamos orar? Pai amado, nós estamos diante desse texto tão precioso e tão confrontador. E agora chegamos nesses versos onde o Senhor chama aquele povo que havia se distanciado de ti, ainda que buscasse prestar culto, mas não conseguia, porque ainda que o fizesse, o Senhor não levava em conta. E o Senhor agora chama aquele povo ao arrependimento. Porque, como bem declarei, Senhor Deus, o Senhor odeia o pecado, mas ama o pecador. Por isso, ao invés de sair apressado a querer castigar os homens por conta dos seus erros, o Senhor se apressa em oportunizar para que haja arrependimento e confissão genuína, porque isso também é adoração ao Senhor. Porque é um coração quebrantado, contrito, o Senhor não desprezará. Pai querido, que possamos não cair no mesmo erro daquelas pessoas e de tantas que nos dias de hoje tentam agradar ao Senhor com expressões de culto que não têm a ver com a sua vida cotidiana. Que possamos ser verdadeiros, sinceros e que possamos viver de tal maneira que a nossa vida seja um louvor constante ao Senhor, que é merecedor de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E se porventura viermos a pecar, ou se estivermos em pecado, que haja arrependimento e volta para o Senhor, porque o Senhor está pronto em perdoar, a perdoar aqueles que de ti se aproximam. É a oração que eu faço ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia.